Boa noite. A gripe H1N1 avança no Brasil e já provocou este ano a morte de mais de 160 pessoas. A população preocupada com a doença foi aos postos de saúde e clínicas particulares, mas estavam faltando as doses da vacina. Finalmente, o problema tende a melhorar porque começou hoje a segunda etapa nacional da vacinação, voltada para os grupos prioritários. Em Pernambuco, mais de 2 milhões de pessoas devem ser atendidas até o dia 20 de maio. No programa de hoje, você vai saber mais detalhes sobre a campanha, a origem da doença, como se tratar e como se prevenir. Para falar sobre o assunto, convidamos Blancar Torres, pneumologista do Real Hospital Português. Ana Antunes, gerente de controle de doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde. Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Bem, doutora Ana Antunes, quais são realmente os números atuais no Brasil e em Pernambuco em relação a H1N1? Boa noite. É importante a gente estar colocando que realmente a influenza, a H1N1 vem preocupando como todo, no Brasil como todo, mas especialmente em região sul e sudeste. São mais de 1.000 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, que é a estratégia que a vigilância tem para conhecer os casos de influenza, são 1.011 casos e 173 óbitos. Aliás, esses dados, já são os dados confirmados, não são de CIRAC, são 173. Os casos pela influenza H1N1. Isso, no Brasil como um todo. Pernambuco, Pernambuco, a gente, na verdade, tem suspeitos, são 163 casos, e a gente tem, desses, são 10 confirmados pela influenza H1N1. Nenhum óbito ainda confirmado. Está se alastrando muito rápido, isso é preocupante. Agora, a gente tem divulgado sempre na imprensa, porque o dado comparativo Pernambuco com o Brasil é desses casos que são internados. No entanto, a gente faz uma vigilância de síndrome gripal. Então, a gente tem mais 24 pacientes em que teve coleta de amostra, pacientes com sintomas leves, que não foram internados e que também a gente identificou esse vírus, a influenza H1N1, como causador daquela gripe mais leve, mas que também é influenza por esse subtipo. Paulo Sérgio, por que estamos vivendo esse surto? O que é que acontece neste momento para que a doença esteja se proliferando tanto? Então, esse surto ele traz um pouco de atipia, porque esperávamos que a gripe ela tem uma distribuição que se espera que a cada mais ou menos 2, 3 anos se espera que tenha um aumento do número de casos de gripe, Então tem uma epidemia de gripe, isso é esperado na literatura internacional. A atipia para esse contexto atual é que esperaríamos que tivesse um aumento do número de casos de gripe e das formas mais graves um pouco mais para frente, chegando mais próximo das estações chuvosas, com a temperatura mais baixa, especialmente na região sul-sudeste. Então, a gente está tendo uma antecipação desse aumento do número de casos. Eles começaram a acontecer há cerca de um mês atrás, como a doutora Ana falou, principalmente na região sul e sudeste do país. E uma das possibilidades seria a rota dos turistas. Então, as pessoas viajam para o hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, Canadá, onde no final do ano é o inverno, no hemisfério norte, adquirem o vírus da gripe no hemisfério norte e, ao retornar ao país, essas pessoas transmitem o vírus para aqueles indivíduos vulneráveis, aqueles indivíduos que estão em condições, que não foram imunizados e que são susceptíveis. Então, essa seria a maior possibilidade, a rota principal que poderia explicar, em parte, o aumento do número de casos de gripe nesse momento, um pouco antes do período de inverno. Estaríamos pecando no controle de saída e entrada de pessoas com possíveis infecções em relação ao vírus? É muito difícil. Nesse capítulo a gente fala da medicina do viajante. Então, sabe-se que anualmente o número de pessoas que se deslocam para outros países só vem aumentando e cada vez mais. E é muito difícil, seja lá qual for o país, o Brasil ou qualquer um outro, existe um controle muito rígido nesses pontos de embarque e desembarque. Só lembrando que na pandemia de influenza de 2009, o Japão tinha um requinte, na época da pandemia do H1N1, eles tinham um requinte de ter, no momento que o indivíduo desembarcava no aeroporto, eles tinham um termômetro que emitia
uma luz e o indivíduo, ao passar, essa luz tocava na pele do indivíduo e tinha um termômetro digital. Então, todo mundo que saísse dentro da aeronave e que detectasse que tivesse com febre, aquele indivíduo era convidado, né, para ser examinado, e se aquele indivíduo tivesse com febre, iria se rastrear todos aqueles contactantes do indivíduo. Mas a gente está falando de Japão, né? Então a realidade é bem diferente. Eu acho até que a gente precisa voltar um pouco para esse ponto, até porque teremos os Jogos Olímpicos, né, daqui a pouco, e vai haver um fluxo muito grande de pessoas. Então, como que vai se dar o controle de entrada e saída, nesse caso especificamente? Mas eu queria trazer a palavra para o doutor Blancar, eu sei que a Ana também está querendo falar. Doutor Blancar, por que a H1N1 ela é uma doença tão perigosa? Bem, é porque existem as mutações dos vírus, né? A gripe H1 seria uma gripe absolutamente normal, mas surgiu uma cepa diferente, uma cepa mais agressiva e que já teve cepas até mais agressivas, que inclusive nós não tivemos essa infelicidade, o H5N1. Então essa cepa H1N1 ela é de fato mais, vamos dizer assim, ativa, mais, vamos dizer, agressiva do que uma cepa H3N2, no caso seria a cepa normal do vírus H1, do vírus influenza A. Então, estamos com esse problema, mas agora, como você mesmo falou, agora com essa vacinação, a tendência, e desde que surgiu todas essas epidemias, aqui o nosso estado sempre esteve um pouco à frente dos outros. Sempre teve em 2012, desculpe, que também teve uma outra onda, e aconteceu mais no Paraná, no sul, e agora está acontecendo mais em São Paulo. Então, isso é absolutamente natural e o povo, de uma forma geral, deve ficar tranquilo. Por quê? Porque a síndrome gripal é a que mais acontece. A síndrome respiratória grave aguda, ela não é a frequência maior. É essa que é preocupante. Essa que pode levar o paciente ao óbito. No mais geral, e o paciente rígido, que tem uma boa saúde, ele, quando adquire a gripe, ele não precisa de medicamento nenhum. Isso não há recomendação. Então, os medicamentos são sintomáticos, simplesmente. A grande maioria vai adoecer, em suma, da gripe e não vai ter problema algum, mesmo pelo H1N1. Então, é isso que vai acontecer com quase certeza. Já estamos falando aqui de evolução do vírus, né? O senhor tecnicamente já começou a falar aí das cepas. E para o público leigo, o que aparecem são vários códigos, né? H1N1, H2N2, tipo B e tal. Então, doutora Ana, poderia explicar um pouco mais, traduzir um pouco mais numa linguagem acessível para o público, o que são esses códigos e em que momento a vacina ela passa a ser desenvolvida em função desses códigos que são estabelecidos cientificamente? Bom, então o vírus da influenza ele tem, né, várias conformações, eles são classificados em 3 tipos principais, né? Influenza A, B e C. A que tem mais importância do ponto de vista de epidemia, surgir epidemia, é a influenza A, e que ele começa a sofrer algumas mutações dentro da característica do vírus. Eu esqueci de dizer, a questão de ser o H e o N, eles são classificados dentro da conformação do vírus e as características que eles adquirem a cada mudança genética. Então, eles vão levando, colocando outros nomes. Então, tem o H1N1, que quando sofre mutações genéticas ao ponto de se transformar num vírus imunologicamente totalmente diferente, ele adquire outras nomenclaturas e daí vai o H3N2 e por aí vai o H5N1 e todos eles por conta dessas mutações, né? E o que é importante a gente estar colocando, né, como o Paulo falou, tem a questão das circulações desses vírus no mundo, mas essas doenças de transmissão respiratória não é simples da gente conter, né? Na verdade, em 2009 surgiu essa cepa que a gente está falando tanto dela, né, que é a influenza A H1N1, e desde então ela começou a circular de uma forma sazonal. Então, naquele momento da pandemia, tinha todo um cuidado de ter uma certa restrição da tentativa dela não entrar no Brasil. Mas desde então ela passou a fazer parte também dos nossos vírus, que a gente chama, né, da influenza sazonal, e ele vem circulando
com aumentos e diminuições, né, Houve a uma cada tensão ano. no mundo Então, inteiro, né? Isso, no mundo A mídia, inteiro. ela mostrava o tempo todo a circulação das pessoas com as máscaras e tal, e a gente achava isso. que não poderia chegar. Parece-me que chegou e as Naquele pessoas, de momento, certa era a forma, se tentativa acomodaram. de evitar como se a gente pudesse conter, né? Mas agora não tem sentido de ser feito isso, porque ela já circula também no Brasil. Agora, para isso existe uma vigilância epidemiológica em que a gente faz, né, o monitoramento de que vírus circulatórios estão ocorrendo, né, naquela população para tentar compreender um pouco e tentar intervir. Doutor Paulo, o pânico da população mundial se deu sobretudo com a gripe espanhola, né? Me ajudem aí, foi 1918, né? Estima-se que tenham morrido entre 90 e 100 milhões de pessoas. Assim, a margem é bem ampla, né? 90 para 100 é uma margem ampla, mas assim, porque é difícil exatamente precisar. O fato é que foi muita gente, né? Foi muita gente, isso criou um pânico. Esse tipo de situação, ele é impensável nos dias de hoje. Nós já temos uma medicina avançada o suficiente, uma ciência avançada o suficiente para abarrar um alastramento tão imenso como aquele que aconteceu lá atrás com a influenza. O que acontece é que naquela situação se tinha uma população no mundo inteiro absolutamente vulnerável, né? Era um vírus novo que estava aparecendo, um vírus que havia provavelmente sido mutado. Inclusive, existe alguma teoria, né? Os cientistas falam, estudando retrospectivamente o gene do vírus que circulou um século atrás, que talvez fosse o HN1, não se sabe, isso é só um postulado. Mas o fato é que naquela época, então, existia uma população mundial vulnerável que nunca havia entrado em contato com esse vírus. Então o vírus pôde rapidamente, os vírus da gripe, eles são vírus que têm uma taxa de ataque muito alta. Taxa de ataque, quando a gente fala taxa de ataque, é a capacidade de alguém infectado distribuir, né, passar o vírus para outras pessoas. Então é um dos vírus que tem a taxa de ataque mais elevada. Então, muito rapidamente, o vírus se disseminou. Hoje em dia, a gente vive um outro contexto. Como a doutora Ana falou, né, grande parte da população brasileira já entrou em contato com o HN1, com a H3N2, e isso ao longo de vários anos. Então, de alguma forma, as pessoas têm algum grau, né, de anticorpos que protegem parcialmente, né? Para que a gente tivesse um cenário diferente, a gente teria que ter um novo vírus da influenza, um vírus mutado, e aí seria um outro contexto. Mas tudo é gripe. Tudo é gripe. E salientando que a síndrome gripal ela é diferente da síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave é quando existe o quadro de gripe é parecido com resfriado, mas é mais intenso. Tem a febre geralmente é alta, tem a dor de garganta, tem a dor de cabeça, né? Tem também dores articulares, mal-estar geral. Isso dura em torno de 2, 3 dias, depois aparece a tosse. Quando essa pessoa começa a apresentar um quadro de desconforto respiratório, falta de ar, aí sim, aí nós estamos diante da síndrome respiratória aguda grave. Esse é o quadro mais grave que nós devemos ter mais cuidado. E internar esse paciente na maioria das vezes. Por quê? Porque internado você tem um controle melhor. E tem os pacientes susceptíveis, esses que são os extremos das idades, né? Que são as crianças, que são até 5 anos de idade, elas são muito mais vulneráveis, os adultos, os idosos acima de 60 anos e os debilitados. Aí é uma gama imensa, que precisamos, inclusive, mudar um pouco até, porque existe, assim, uma certa proteção para alguns grupos e outros ainda não estão sendo contemplados. Acho que deve mudar um pouco essa panorama. Por exemplo, os alcoolistas, os drogaditos, os fumantes, eles não estão ainda como grupo de risco, mas são grupo de risco. Mas os grupos de risco, de uma forma geral, são aquelas pessoas com a imunidade debilitada. Doenças crônicas não transmissíveis. Os cardiopatas, os pneumopatas, doentes com insuficiência renal, insuficiência hepática, doenças metabólicas como diabetes. Então, esses pacientes todos. E como saber que se eu sou do grupo de risco? Porque muitas vezes tem situações de enfermidades especiais. Síndrome de Down, por exemplo, é um grupo de risco. Pacientes que estão usando, crianças usando AS, e são até adolescentes, também são um grupo de risco. Então, é necessário que essas pessoas que estejam diante do seu médico e procurem saber se são grupos de risco. E nesses grupos de risco, onde está realmente o perigo maior. É fácil identificar
que a pessoa esteja com o vírus H1N1 sem ainda ter feito um exame laboratorial, doutor Blancar? É muito difícil. Ele é igual ao outro vírus, o H3N2, não tem muita diferença. Inclusive pode ser até comparável com dengue, com zika, por exemplo. Qual o risco de a pessoa chegar no consultório e o médico diagnosticar como virose, que é uma coisa bem genérica, né? Comum, e que é muito comum, inclusive, essa prática? É comum a virose, mas só que nós estamos agora numa situação diferente que os médicos devem estar mais atentos. Então, quando aparece a tal da falta de ar, essa é a que nós chamamos de espinéia, então isso é que chama muito a atenção. Então, quando você tem um paciente rígido que chega no seu consultório e está com uma síndrome gripal, que pode ser por qualquer tipo de vírus, claro que o medicamento é sintomático, a preocupação é mínima. Claro, você deve saber desse paciente, a volta desse paciente, é evidente que há necessidade, mas não há tanta preocupação. Agora, o paciente, quando chega com a síndrome gripal, independente de que vírus seja, ou de que seja o diagnóstico, seja uma bactéria ou um fungo, aí ele deve ser examinado. E os exames vão realmente qualificar se esse paciente é portador de uma virose respiratória ou não, ou de outro agente qualquer. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos retomar o segundo bloco, falando exatamente sobre a campanha de vacinação contra a H1N1, que começa hoje no Brasil e aqui em Pernambuco. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje com o tema H1N1. Participam Blancar Torres, pneumologista do Real Hospital Português, Ana Antunes, gerente de controle de doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutora Ana, hoje Pernambuco dá início à sua campanha de vacinação. O que está programado para essa campanha e que metas se pretende alcançar daqui até o final dessa etapa? Na verdade, ela é como se fosse uma pré-campanha, a data oficial é dia 30, mas já começamos vacinando... Dia 30 é o dia D, né? É o dia D. Nós começamos vacinando os grupos que têm o maior risco para desenvolver formas graves da doença, que essa é uma estratégia do Ministério da Saúde. Então, idosos, crianças menores de 5 anos, a partir de 6 meses até menores que 5, gestantes, puérpera até 45 semanas depois do parto, né? Algumas pessoas que têm patologias crônicas não transmissíveis estão iniciando a vacinação a partir de hoje. Todos os municípios eles serão atendidos com a campanha? Sim, sim. Foi distribuído as doses para todos os municípios. Quantas doses? Eu não sei te dizer Mas exatamente. chega a 1 milhão um milhão de doses, né? Porque, como eu vi algo em torno de 1 milhão de doses. 912 no mil, primeiro não momento, sei dizer que estariam se para é chegar a total, mais 1 milhão. Né? Eu sei que ao todo, né, com toda a campanha, vão ser 2 milhões de pessoas que vão ser vacinadas. Porque iniciamos semana passada com os profissionais de saúde, né? E depois vai dar sequência com outros grupos indígenas e grupos privados de liberdade. O senhor acredita que isso vai acabar aquela corrida? Porque a gente estava no momento em que as pessoas estavam procurando clínicas, inclusive particulares, porque estava faltando a dose da vacina na rede pública. Sim, acho que isso vai trazer para as pessoas um pouco mais de conforto, né? Um pouco mais de tranquilidade. As pessoas estavam muito preocupadas mesmo, desesperadas. Acho que o pânico havia se instalado e aí com essa possibilidade de as pessoas, sobretudo essas que estão em grupos de risco, né, essas pessoas mais vulneráveis para evoluir com formas graves, elas vão estar durante toda a semana e até o dia 20 de maio, tendo a possibilidade de ter acesso fácil aos postos de saúde, ao posto de saúde mais próximo da sua casa, para que possa receber a vacina de gripe. E o quantitativo é exatamente aquilo que você falou, é algo em torno de 950 mil doses, perto de 1 milhão de doses. Como a doutora Ana falou, equivale a mais ou menos 20% da população, que é mais ou menos a população de vulneráveis, né? A
a população de risco em Pernambuco. Mas a população, de uma maneira geral, me parece que está muito preocupada, independente de estar incluída, inserido nesse grupo de risco, né, nesse grupo mais delicado. É necessário que as pessoas continuem procurando alternativas para se vacinarem, mesmo se não houver um estoque suficiente na rede pública? Sim, a vacina de gripe ela é uma vacina recomendada para todas as faixas etárias e todos os indivíduos, universalmente. Então, a criança começa a tomar a vacina de gripe aos 6 meses de vida, né, enquanto, né, estiver vivo, o indivíduo deverá anualmente tomar a vacina de gripe. É uma vacina uma vacina muito segura, é uma vacina que tem poucos efeitos adversos, basicamente é dor no local da aplicação, e que o indivíduo fica bom de um dia para o outro. E a única contraindicação formal da vacina é se o indivíduo tiver tomado a vacina anteriormente e tiver apresentado reação alérgica grave. Na verdade, essa é a única contraindicação. Então, as pessoas devem procurar o posto de saúde e tomar a vacina de forma tranquila. Doutor Blancar, o seu hospital, no hospital ao qual o senhor pertence, o senhor faz parte, ele está dotado hoje de doses suficientes para atender a essa demanda que não seja priorizada pelo recorte que é feito em nível de Secretaria Estadual de Educação e em nível do Ministério da Educação? Com certeza, principalmente os profissionais da área de saúde, né? Que eles têm alguns até que tem, porque existe muito mito em relação a não tomar a vacina. Né? Já foi dito por Paulo aqui que a vacina é inócua, é de vírus inativos, não provoca gripe, não provoca doença, não provoca nenhum efeito colateral importante. Mas existe até em profissionais da área de saúde que tem medo. Incrível, né? Eu não vou tomar vacina porque senão eu vou adoecer, vou ter um efeito colateral. Então, isso está acabando, porque nós estamos falando e, na verdade, não existe esses efeitos colaterais. Difícil você encontrar um efeito colateral importante. Então, a vacina é isenta de efeitos colaterais e agora, realmente, está havendo maciça. Às vezes, coisas ruins passam para ser coisas boas, né? Porque eu vi esse certo tumulto, porque eu ouvi muitos casos dessa gripe, mas agora todo mundo está tomando consciência mesmo que deve fazer a vacinação. E não é só cuidar de uma doença só. Quando a gente fala de gripe, a gente esquece as outras doenças todas, né? O diabético tem que se cuidar, o cardiopata tem que se cuidar, o pneumopata também. Então, pacientes que têm doenças crônicas, e esses pacientes muitas vezes não tomam conta da saúde. E às vezes a pessoa não quer ter saúde. E é importante dizer que toda doença só pega a pessoa quando é debilitada, quando ela tem a imunidade, quando fracassa a imunidade. Então você tem um estado de saúde bom, é a única, vamos dizer, medida mais certa adotada pelo ser humano para que não venha a adoecer. Então, isso não é tão difícil, é procurar saúde. E procurar saúde é ter um peso adequado, saber se alimentar bem, ter um sono controlado, ter atividade física, coisas que todo mundo já sabe, mas ninguém faz. Então, é preciso realmente mudar, não é, esses conceitos básicos de todo mundo, porque muitas vezes você vê até profissionais da área de saúde com obesidade mórbida, coisas desse tipo, e pessoas cardiopáticas, colegas que não se cuidam, tem hipertensão, tem cardiopatia e tal. E essas doenças todas deixam a pessoa debilitada. Enfim, você ter saúde é a coisa melhor que você precisa fazer na sua vida, é procurar ter saúde, ir atrás da saúde. Se vocês quiserem um complementar a fala do outro, está livre, viu? Não tem que ficar necessariamente só esperando pela minha pergunta, não. Aqui é uma conversa bem aberta, né, com a participação de vocês, claro. Né, mas assim, quanto mais informal a gente for nesse bate-papo, acho que mais a gente atinge esse objetivo. Doutora Ana Antunes, o doutor Blancar estava falando agora sobre uma questão cultural. E a gente sabe que em diferentes momentos, né, da história, não só do Brasil, mas de outros países também, as pessoas se colocaram receosas em relação às vacinas. Até que ponto essa vacina ela não possa exercer um efeito contrário. Isso preocupa a Secretaria? Isso pode, de alguma forma, atrapalhar uma campanha que é tão necessária nesse momento? Na verdade, ficam circulando informações, né, que atrapalham um pouco, né, de questões da vacina ter alguns problemas, mas como o Paulo bem falou, ela não tem, ela é segura, né, e ela deve ser feita. E eu acho que foi importante, né, você ter trazido essa pergunta para mim. E o que eu queria dizer é que é o seguinte: em Pernambuco a gente não tem um aumento de número de casos dentro do que a gente vem observando nos dados.
No entanto, a gente, desde janeiro, a gente vem observando que esse vírus ele está sendo muito mais presente do que nos 2 anos anteriores. Nos 2 anos anteriores, a gente não teve nenhum caso confirmado por esse subtipo do vírus. Tá? Então, a circulação dele já deixou a gente em alerta há algum tempo. E, além disso, a gente tem tido, né, a notificação de casos mais graves do que era observado anteriormente. Tá? Então, na verdade, assim, é motivo para pânico? Não, não é motivo para pânico, mas é motivo para as pessoas que estão dentro desses grupos, né, de riscos, que se adoecerem pela gripe, né, por esse subtipo, influenza H1N1, podem desenvolver uma forma mais grave, então eles têm direito a essa vacina e eles devem buscar essa vacina. É claro, o que o Ministério, né, dentro do programa, né, em termos da população, de que se programa é isso, de você proteger as pessoas que desenvolvem a forma mais graves e alguns grupos que poderiam estar disseminando a doença. Por exemplo, as crianças, além delas serem mais vulneráveis, elas também transmitem muito mais. Então, toda criança pequena, quando chega em casa com gripe, é o pai, a mãe, é o irmãozinho que adoece. Então, se ela está vacinada e ela está protegida, ela vai estar indiretamente protegendo, né, os seus familiares. Então, isso é importante. Em termos individual, é o que Paulo falou, né? Eu acho que é uma vacina que qualquer um pode procurar. Já que pode a gente interferir, o que Paulo falou é muito importante, porque a vacina está indicada para todo mundo, né? Porque eu acho que muita gente pensa em comprar um sapato e coisas assim para qualquer lugar, ir para um restaurante e esquece de gastar em saúde, né? Porque, na verdade, existe a questão do planejamento epidemiológico. Isso, claro que não pode ser para todo mundo, tem que ser para os grupos mais vulneráveis. Mas as pessoas que realmente desejam se proteger, por que não se vacinar? Não é tão caro, não é fora dos limites. Certo. Agora, Mas chegando lá no posto de saúde, essa pessoa não vai poder se vacinar, não é isso? Não, só aqueles que estão dentro do programa. Aí vai ter que recorrer a uma clínica particular. E as sociedades estão tentando, de certo modo, todas as sociedades médicas, por exemplo, essa história de espichar de 2 anos, que antes era 6 meses, 2 anos, agora passou para 5 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria não quer só para 5 anos, não. Ela quer atingir os adolescentes. Então, dentro de pouco tempo, por quê? Porque os adolescentes eles transmitem mais a doença. Então, eles passam mais tempo, não doentes, mas eles transmitem. Mas é como a Ana falou, transmite para todo mundo. Então, essa faixa todinha que está em tudo que é lugar, as crianças e os adolescentes, eles precisam também ser imunizados. Então, eu acho que o Ministério deve rever essa questão desse ponto de corte. Tudo é ponto de corte, né? Por que não 59 e 60 anos? Por que não espichar um pouco? Eu acho que as sociedades vão chegar a um acordo e também vacinar aqueles grupos de risco que não estão dentro dos grupos de risco ainda colocados. Eu trabalho muito com fumante e eu acho que o fumante é uma preocupação muito grande. Daqui a pouquinho o senhor diz qual o preço de uma dose, né? Qual o preço médio. Segura aí. Paulo, se a pessoa se vacina agora, ela está imunizada durante quanto tempo? Quando ela deve voltar a se vacinar? Isso deve ser sistemático? Uma vez a pessoa recebendo a vacina, ela só é considerada imunizada aproximadamente 14 dias após a vacina. Então, se ela toma a vacina hoje, né, e ela entra em contato com alguém com gripe daqui a 3 dias, ela corre o mesmo risco de adquirir essa gripe, porque ela só passa a desenvolver anticorpos protetores após 2 semanas. Isso pode dar uma confusão danada na cabeça da pessoa, né? Pô, me vacinei e peguei a gripe. Acontece isso. Como o professor Blancar falou, a vacina é de vírus inativado, né? Não há vírus vivos ali. Então, é impossível, não há como a pessoa tomar a vacina e gripar, apresentar a gripe pela vacina. Mas o que pode acontecer é que a pessoa, no dia que tomar a vacina, ela já está no período de incubação, ela já recebeu o vírus da gripe há 2 dias atrás, 3, e via desenvolver sintomas nos dias posteriores. E respondendo a tua pergunta, a vacina ela é eficaz, ela é efetiva, tem uma eficácia tem uma ação de aproximadamente 1 ano. Então, tomando a vacina agora, em abril, maio, após 1 ano, os níveis de anticorpos protetores eles começam a declinar muito rapidamente. E quanto mais idade o indivíduo tiver, né, mais rápido esses anticorpos vão cair. Além disso, a vacina ela é modificada anualmente.
Então, o sistema de vigilância no mundo inteiro, através quem rastreia é a Organização Mundial de Saúde, então rastreia quais os vírus de influenza que estão circulando ao longo do mundo. E baseado nessas informações, é produzida uma vacina da gripe para o ano posterior. Então, daí a necessidade, são duas motivações. Uma, que o nível de anticorpos cai de forma importante ao final de um ano, e segundo, que a vacina de um ano é diferente da vacina do ano posterior. Então, todos os indivíduos têm que tomar a vacina anualmente. Pode completar, senti Podia completar uma informação e até levantar um pouco do que Blancar falou, né? Na verdade, o programa de imunização ele tem uma meta a cumprir e é baseado em dados da própria vigilância e dados do que se faz mundialmente. Então, na Argentina, como é um país menor, eles conseguiram vacinar toda a população. E no estudo feito, né, o resultado não foi tão diferente do que foi conseguido aqui. Na verdade, quando a gente pensa no Brasil, né, um país continental, no momento em que você vai fazer uma campanha de vacinação ou vai introduzir uma vacina na rotina básica, você precisa ter o número de doses para aquela população-alvo que se coloca como meta ser vacinada. Então, né, seria operacionalmente, né, para as secretarias estaduais e municipais de saúde vacinarem toda a população anualmente, seria uma coisa assim bastante difícil. Então, a estratégia é exatamente os grupos de maior risco, para que nesses grupos a gente consiga atingir no mínimo 80% e assim protegê-los e ter essa proteção que chama de rebanho, né? Porque 22% da população vai estar vacinada e indiretamente proteger os demais. Então, é nesse formato que se pensa a questão da medida coletiva. Intervalo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre H1N1. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é H1N1. Participam Blancar Torres, pneumologista do Hospital Português, Ana Antunes, gerente de controle de doenças imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde, Paulo Sérgio Ramos, chefe do Serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. Doutor Blancar, o senhor disse quanto custa a dose e depois como se prevenir. Se dá para se prevenir sem precisar usar a dose? É porque muitos pacientes, às vezes, eles têm uma certa dificuldade para os postos de saúde, né? Eles acham que tem muita gente, muita fila e é desconfortável, então eles preferem realmente procurarem as clínicas particulares. Tem boas clínicas particulares que também elas são assim oferecem a vacina de qualidade. No caso do vírus H1N1, ela é tetravalente até das clínicas particulares. Tem mais uma espécie que ele abrange também do vírus B, que não faz muita diferença, mas de todo jeito é uma de qualidade de vacina e não custa muito caro. Eu acho que menos do que um sapato, 100 a 200 reais, parece que esse que é o preço. Não tenho muita certeza, que eu não sou dono de clínica, nem vou dizer qual é a clínica melhor. Mas eu acho que, em certo modo, quem quer ter conforto e quem tem condições, pode até desafogar um pouco o serviço público, porque... Se a pessoa se prevenir, a pessoa pode poupar esses 100, 200 reais com a vacina? Olha, pode. Eu acho que quem tem saúde, ele não deve estar muito preocupado em doença. Agora, realmente, as pessoas que não têm esse status de saúde, porque você encontra, depois de uma certa idade, pessoas que são relaxadas do ponto de vista de saúde. A gente vê, por exemplo, eu sou pneumologista e eu nunca chegou no meu consultório para dizer, eu quero saber se eu tenho alguma doença respiratória, só chega nas últimas. Eu diria, isso é com qualquer especialidade. Não tem a prevenção, nós não temos o conceito de prevenção. Então, sempre as pessoas estão com certos problemas. Então, essas pessoas, elas realmente precisam de vacinas, talvez, mas muito melhor de educação em saúde, de procurarem saber o que realmente tem e ter um estilo de vida sustentável e de qualidade para que não adoeçam.
Vamos para uma questão. Aqui tem uma pergunta do Ronaldo Costa, da UR7. Ele diz: trabalho num salão, portanto, tenho contato com muitas pessoas. Queria saber se, no meu caso, não poderia ser considerado como grupo de risco para tomar a vacina. Doutora? Não seria, infelizmente não. Na verdade, a gente considera grupo de risco aqueles que têm uma capacidade, quer dizer, que em adoecendo vão desenvolver a forma mais grave. Então, tem, como a gente já falou, relativa à idade, né, que são os idosos, as crianças, questão da gestação e o puerpério, que aumenta um pouco o risco, e algumas doenças que facilitam com que a gripe seja mais grave. Mas podemos dizer que pessoas que trabalham com ambientes aglomerados, né, com muitas pessoas, elas estão mais expostas e mais suscetíveis a na verdade, se entrar no salão, né, como por exemplo, se ele não for... o ônibus no Recife, no horário de pico. Porque isso, se a gente for considerar esse critério, né, então seriam várias situações, né, que a gente estaria incluindo. O ônibus, os shopping centers, né, vários locais de trabalho. Na verdade, a lógica, né, do programa de imunização é proteger inicialmente aqueles que têm o risco de adoecer mais gravemente. E além disso, os profissionais de saúde, porque vai estar facilitando, né, a transmissão também para essas pessoas que teriam essa situação. Paulo, você acredita que essa questão está associada a uma contenção de despesa, um controle de verba, de investimento nessa área, ou um entendimento por parte do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, talvez, de que não seja necessário realmente você abrir uma campanha para todo mundo? Na verdade, assim, o Programa Nacional de Imunização do Brasil é considerado um dos melhores programas do mundo, né? Inclusive, países outros desenvolvidos não conseguem ter um programa parecido com o nosso. Em relação à vacina da gripe, não é exclusivamente a questão de custo. O que acontece é que para você ter, né, para que o Ministério consiga ter 200 milhões de doses de vacina de gripe, primeiro que precisa ter uma capacidade instalada para produzir essas vacinas, né? Então, o próprio Ministério da Saúde tem tecnologia e ele produz a vacina da gripe no Brasil. Mas não é suficiente, não atenderia a demanda. Mas, mesmo assim, o Ministério da Saúde ele tem recursos que permitem que, em precisando, ele pode recorrer à indústria farmacêutica e adquirir, importar a vacina de gripe. Mas, mesmo assim, não existe também quantitativo de vacina de gripe importada que atenda a demanda. Tanto é que as clínicas, né, privadas que existem em Recife, se você procurar nesse momento qualquer uma delas, né, um indivíduo e tenha vontade de fazer a vacina da gripe, ele não vai encontrar. Não é porque a clínica não queira fazer, é porque a indústria farmacêutica já chegou a uma certa questão de esgotamento, né? Ela comprou uma quantidade de doses às clínicas e não tem mais essas doses para oferecer aos clientes. Ok, agora a gente vai ter que dar uma acelerada porque chegou um monte de perguntas e a gente ainda precisa falar também sobre o tratamento. Eu vou jogar uma pergunta, depois a gente entra nesse ponto do tratamento. Ela é da Clara Torres, da Boa Vista. Tenho alergia ao ovo e tenho câncer. Eu posso tomar a vacina ou seria melhor não tomar? Olha, veja bem, eu não sei se pelo fato de câncer não. Pelo contrário, tem indicação, né? É dentro do grupo de risco. O fato de ser alérgico ao ovo, só alergias severas. Essas manchinhas no corpo, porque o meu ovo teve um pouco de indisposição, isso não é contraindicação. Então, e é difícil até, tem que ter realmente essa comprovação, porque é muito difícil, eu estou ouvindo pela primeira vez que eu tenho alergia ao ovo, porque é uma coisa que realmente é feito metiolate, né? Timerosol é um adjuvante dessa vacina, e alguém dizer que tem também alergia a metiolate é uma coisa absurda. Mas eu estou acreditando que ela possa ter. Mas eu tenho para mim que é conversar com o médico dela e ver, de fato, o alergologista e ver se essa alergia dela está impossibilitada mesmo de fazer a vacina. Quem teve chikungunya pode tomar a vacina? A pergunta é da Celeste, de Jardim São Paulo. Pode, doutora Ana? A princípio, sim. A gente até levantou um pouco essa discussão, Se mas você a estiver gente com não chikungunya, tem pode nada também? que diga que contraindique. Se você também o estiver uso. com ela, você pode? Oi? A pergunta dela é se quem teve. E quem está com chikungunya também pode? Sim, a gente não tem nenhum relato de que é contraindicado. Só durante a fase febril, né? Então, geralmente,
durante os 2, 3 primeiros dias de chikungunya, tem febre e febre alta. Então, durante o período febril, vai se evitar de fazer vacina. Superou o período febril, pode fazer e deve fazer. Mais uma pergunta Não relacionada a tem outras chikungunya. contraindicações, entendeu? É Certo. importante saber disso. E, inclusive, o uso de antibióticos. A Ana Fabiola da Graças, estou tomando corticoides por conta da chikungunya. Estou na fase subaguda. Posso tomar a vacina? Pode Quer dizer, e a mesma deve, pergunta, né? exatamente. A pergunta aqui também do Paulo Andrade, da Imbiribeira. Existe alguma diferença entre o vírus morto e o vírus atenuado? Neste caso, a vacina poderia contribuir para causar a doença e não curar, como aconteceu com a poliomielite? No Brasil, nós só usamos a vacina de vírus inativado já desde o início dessa década. Já se utilizou a vacina de gripe de vírus atenuado, que para essa vacina existiriam algumas contraindicações, por exemplo, em indivíduos imunodeprimidos. E para aquela vacina de vírus atenuado, o indivíduo poderia tomar realmente a vacina e desenvolver até um quadro de gripe leve. Mas eu estou falando do passado, né? Desde o início dessa década, as vacinas são de vírus inativados. Agora, Como se trata Pois é, a gente tem que falar isso. doutor? A droga de eleição é oseltamivir, conhecido como Tamiflu, e está disponível. Ninguém pode dizer que não encontrou. Então, todos os postos de saúde, o médico prescrevendo e dizendo a razão, só pode tomar e deve tomar. Deve tomar em que casos? A síndrome respiratória aguda grave é uma indicação formal. Os pacientes internados, obviamente, por H1N1, deve tomar. Até se não tiver comprovação, mas tem que tomar. Não é? Pacientes com as comorbidades, todas que nós já falamos também, se tiver com gripe também. E aqueles até que não tenham essas comorbidades. Aí vai ser uma discussão pessoal do médico. O médico, ele realmente pode decidir até em tratar um paciente que não é do grupo de risco. Aí a medicina é soberana sobre qualquer tipo de protocolo. Então, a droga de escolha, ela não tem tantos efeitos colaterais. Um efeito colateral dela é vômito, às vezes, nos distúrbios gastrointestinais, mas você repete a dose e, de repente, a pessoa não tem. E é muito difícil você encontrar. Então, é uma droga tranquila, o tratamento é simples, via oral, veja bem, via oral durante 5 dias. Né? E também a gente podia falar da quimioprofilaxia também, né? Porque tem também essas condições em que a pessoa não vai se tratar, mas não quer adoecer. Também tem as suas indicações da quimioprofilaxia. E um outro problema também é como evitar, a higiene. Se a gente também deixar de falar isso, a higiene das mãos, deve sempre, ao tocar o paciente, para lavar as mãos em ambientes, nesse momento, em ambientes qualquer que você toca, você precisa lavar as mãos com sabão, coisas simples, absolutamente simples. A questão da etiqueta, não é, que o paciente que ele tem tosse, ele não tossir, não é, sem uma proteção, ele usa até o antebraço, pode usar um lenço de papel se for, se ele puder, usar o gel como álcool. Em suma, essas medidas de proteção, elas são absolutamente fundamentais, junto com a vacina. E o tratamento também é fundamental. São essas 3 coisas básicas que a gente precisa ter esse conhecimento bastante claro. Na gripe simples, normalmente as pessoas ficam esperando o ciclo do vírus e tomam um chá, né, um xaropezinho. Esse tipo de medicação, ele também pode dar apoio ou assim, é preciso não considerar isso como... A medicina é baseada em evidência. Então, esses chás todos caseiros, essas mesinhas podem ter até efeito benéfico, mas eu acredito que nenhum médico vai realmente receitar. As receitas são realmente medicamentos que têm uma comprovação. Então, se usar um antihistamínico, descongestionante, um antitérmico, qualquer coisa. Agora, não usar AS. Por quê? Porque muita gente pensa que a febre pode usar AS. Não, essa é uma doença que não pode usar AS. AS é contraindicado para a gripe. Doutora Ana Antunes, qual o caminho que as pessoas devem fazer para conseguirem se vacinar a partir de hoje? Qual o horário de funcionamento? Quais são os postos? Todas as cidades, todos os postos, está tudo abastecido? Sim, então, todas as cidades, cada município tem sua estratégia específica, mas elas estão disponíveis nos postos de vacinação. Apenas as pessoas que são portadores dessas doenças crônicas têm que levar um encaminhamento do médico dizendo qual o motivo, né? Afirmando, dando a ele
é o direito dessa vacinação. E quem é tratado naquele posto não precisa, porque ele já vai ter o prontuário dentro do posto. No caso de pessoas que tenham dificuldade de locomoção, pessoas muito idosas, tal, existe um acompanhamento, um atendimento domiciliar? Veja, cada município tem sua estratégia. Eu não teria como dizer aqui em cada local como está se organizando. Aí eu acho que é procurar os postos e ver em cada local como é que está sendo organizada essa estratégia, né, para chegar até os que não podem se locomover até os postos. Tá, o horário é a partir de 8 da manhã até 5 da tarde, é isso? Isso. Doutor Paulo, quando se fala em H1N1, a gente sempre lembra também da gripe aviária, né, gripe suína, e muitas pessoas elas criam galinha, às vezes tem um gato dentro da sua casa, tem cachorro, e me parece que o vírus ele pode circular também em qualquer tipo de mamífero. Como que as pessoas devem lidar com essa questão numa iminência de contaminação pelo vírus H1N1? Como você falou, o risco maior, na verdade, a maior importância disso é na transmissão, né, a circulação do vírus de animais para humanos. Então, tanto o vírus ABC da influenza, ele circula principalmente em bovinos, equinos, suínos, aves marinhas. Então, pode acontecer de, por exemplo, uma ave migratória trazer um vírus que não tenha no continente, nas Américas. Essas aves migratórias podem trazer um vírus, uma nova cepa do vírus, por exemplo, do continente asiático, chegar até as Américas. Mas não é uma importância tão grande dentro do ambiente domiciliar. E é preciso essa cepa adquirir uma capacidade de ser transmitida entre os homens, né, do animal para o homem. Nem toda ela, tem algumas que circulam apenas entre aqueles animais. A partir do momento que ela sofre uma mutação e adquire essa capacidade, né, de ser transmitida aos homens, então isso começa a ter, né, uma importância e ter o desenvolvimento também entre nós. Doutor Blancar, o senhor tem 40 segundos para fazer suas considerações. Eu agradeço estar aqui presente com meus colegas, você, Valdir, e tendo essa oportunidade de esclarecer esse assunto tão importante para que a nossa população fique absolutamente tranquila, que não se apavore. Chegaram as vacinas e agora, dentro de mais 2 semanas, todo mundo já está mais ou menos imunizado. E repetindo, é importante que a pessoa se vacine, independente da idade, independente de estar no grupo de risco ou não. E acabe com preconceitos, né? Que a vacina faz mal, a vacina não faz mal, a vacina só faz bem. Doutora Ana. Eu gostaria de dizer que, como falei, não é um motivo de pânico, mas é uma situação em que as pessoas precisam de fato se proteger. A vacina está aí, então quem tem direito, né, que está listado nesses grupos de risco, procurem as unidades, e é importante que isso aconteça para a gente ter um controle maior da doença. Depois do dia 20 de maio, ela continua ainda a campanha ou encerra totalmente? Não. Cada momento depende de uma estratégia. Acredito que nesse momento conseguiríamos vacinar, porque as pessoas estão sensibilizadas, então acredito que a gente consiga atingir nossa meta. Caso não consiga, a gente ainda continua usando outras estratégias até conseguir vacinar pelo menos 80% dessa população de risco. Doutor Paulo. Eu acredito que essa experiência angustiante para a população vai trazer sim algum benefício. A gente tem essa memória da pandemia de influenza H1N1 em 2009. Então as pessoas durante os próximos anos vão ter memória, né, para ter cuidado em se vacinarem, porque nos anos anteriores, ao contrário, sobrou vacina de gripe nos postos de saúde, as vacinas estavam lá e as pessoas não procuravam. Então, provavelmente, para os próximos anos, a população vai estar mais sensibilizada para procurar as vacinas. E também os cuidados de ordem geral, né, de lavar mais as mãos, de usar o álcool gel, das medidas, né, de quando for tossir, espirrar, não colocar a mão na face. Então, de alguma forma, a gente vai ter algum impacto positivo. Com todas essas medidas, acredita que seja possível isolar, erradicar o vírus aqui no Brasil em algum momento? Não tem como a gente prever. E nem se tem pretensão de erradicar, né? Não tinha como a gente erradicar um vírus de transmissão respiratória da forma que é. Então tem que se influenza. aprender, tem que se aprender a conviver. Todo dia é um dia, né?
É a vigilância identificando quais são as cepas que estão circulando, como é que está sendo a gravidade dos casos, né? Trabalhando em cima de abastecer a rede com a medicação e vacinar. Ok, então muito obrigado. Obrigado a vocês também que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.